Eita. Entendi. Ok, vamos lá, né, pastorzão? Isso aí, Boa noite a todos, irmãos aí, graça e paz a todos. Vamos orar então e agradecer ao Senhor. Pai, nós te louvamos por esse momento, um momento onde nós vamos ser edificados, alimentados pela palavra, que o teu Espírito conduza, nos guia, e que essa palavra, Senhor, ela caia no nosso coração, possamos recebê-la como uma palavra rema, que vai fazer a diferença em nossas vidas, que vai nos fazer conhecer ainda mais sobre quem tu és, ó Pai. A revelação de Cristo, a revelação do Filho de Deus, e a cada vez que nós vamos caminhando debaixo dessa revelação, mais apaixonados nos tornamos, mais incendiados pelo teu amor nos tornamos, ó Pai. Então, que nessa noite opere em nós, ó Pai, o teu querer e o efetuar. Usa a vida do pastor Marco como um canal de bênção nessa noite, nos conduz ao centro da sua vontade através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom demais. Amém. Glória a Deus. Tá todo mundo aí com a Bíblia aberta em Hebreus, né, gente? Aliás, não sei se vocês estão fazendo a leitura de Hebreus ou não? Se ainda não estão fazendo, seria legal fazer, viu? Muito bom mesmo. Estou abrindo aqui. Glória a Deus, né? Vamos lá. Glória a Deus. Então, na semana passada, nós estávamos falando aí, né? Terminando aí, falando sobre o alerta, né? Que o autor da carta aos Hebreus vem trazendo, obviamente, né? Aos Hebreus ali, sobre a questão de negligenciar a salvação em Cristo Jesus, né? Então, só para a gente voltar aí, o grande alerta do autor aos Hebreus é que essa tão grande salvação pode não apenas ser rejeitada, mas também negligenciada. Gente, eu vou mostrar um versículo aqui que é gravíssimo isso para nós, né? Abre aí comigo Hebreus, no capítulo 6. Hebreus, capítulo 6. Hebreus capítulo 6, quero ler com você a partir do versículo 4. Gente, isso é sério demais, sabe? Eu falei um pouco sobre isso na semana passada, sobre a questão da negligência, né? E também tem a questão da rejeição ao Evangelho. E a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, não é? Então, a partir do momento que eu rejeito o Evangelho, eu estou rejeitando o quê? A salvação, não é? Aí talvez você me pergunte assim, mas pastor, é possível que alguém tenha experimentado o poder de Deus, a graça de Deus, a revelação de Deus no seu espírito e tenha rejeitado isso? Será que isso é possível? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Até hoje, nesses 45 anos de vida que eu tenho, apesar dessa carinha de 18, mas eu vou te dizer uma coisa, até hoje, eu nunca vi isso acontecer, nunca vi. O que eu vi acontecer até hoje foi o seguinte, muitas pessoas se desviando dos caminhos do Senhor, mas porque são outros níveis de conhecimento, muitas vezes a pessoa não chega ao pleno conhecimento da graça do Senhor, então o sistema do mundo acaba sendo mais atraente para essas pessoas, enfim, e elas voltam atrás, Mas o que o autor de Hebreus traz para nós como uma coisa muito séria, é que, talvez você diga assim para mim, mas a graça pode ser rejeitada? A salvação pode ser conscientemente rejeitada? Embora eu te diga o seguinte, nós já experimentamos, né, gente? Vocês,
nós experimentamos do poder da graça. Nós experimentamos o poder do Espírito Santo revelando a graça no nosso coração, e a gente entendeu o quanto isso é intenso. Então, hoje nós temos uma revelação dentro de nós de quem é Jesus, que trouxe uma liberdade espiritual para nós, nos tirou mesmo, literalmente, do império das trevas e nos transportou para o reino de Jesus, né, que é o Filho do amor de Deus. É tão claro isso para nós. Agora, talvez você me pergunte, pastor, é possível alguém ter esse nível de revelação, de conhecimento de quem é Jesus, de ter uma certeza que ele é o Filho de Deus e rejeitar essa salvação? Será que isso é possível? O que vocês acham aí, gente? Vocês acham que é possível isso? A carinha de vocês, né? Meu Jesus, viu? Será que é possível, gente? Fala, Gu. Ó, pastor, eu sou um que eu não creio na perca da salvação. Eu sou dessa linha, eu creio dessa forma. Aqueles que chegaram na plenitude do conhecimento, igual o senhor estava falando aí, não tem como desviar disso. Agora, o versículo de Hebreus 6:4, ele é muito interessante a gente ver aí essa posição também, né? Porque eu creio que talvez essas pessoas, elas, no meu entendimento, assim, né? Pois o senhor vai passar aí e vai nos ensinar. Mas que talvez essas pessoas, elas nunca verdadeiramente chegaram a ser salvas, né? Ou, assim, entregou plenamente ainda a sua vida a Cristo. Então, eu creio dessa forma aí, estou aqui para aprender também, e vamos lá. Eita, meu Deus, hein? Pastor, Oi? eu já tenho uma opinião diferente. Eu já creio que alguém que conheceu, teve a salvação, pode negligenciar, né? Rejeitar essa salvação. Uhum. Por alguns textos também, né? Esse de Hebreus é um deles, aquele que diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia, e outros. Uhum. Mas vou aprender aqui também. Eita, glória, hein? E aí, Thaís, você levantou a mãozinha aí? Ó, posso só fazer uma ressalva aqui? Pode sim. Eu não crer da salvação, que é uma obra, é um dom de Deus. Aquilo que o homem não pode conseguir. Então, se a obra é dom de Deus, entendeu? Não depende do homem, sim de Deus. Fala, Thaís. Então, eu creio, é minha visão, né? Que do momento que a gente conhece verdadeiramente o Espírito Santo, nós não desviamos dos caminhos do Senhor. Porque depois do momento que você conhece ele verdadeiramente, você não consegue desviar. Só eu penso assim, a gente desvia quando a gente não, como que se fala? Não conheceu verdadeiramente ele. É mais ou menos o que eu penso. Pastor, Oi. eu, Isa, na minha toda inexperiência, eu entendo também que você pode perder a salvação. Primeiro, porque o texto diz, eu li aqui, ele diz claramente que as pessoas se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a palavra e elas simplesmente não. Porque a salvação, ela é dom de Deus, mas se você não quer ser salvo, se você não aceita a salvação, se você escolhe, se você conhece aquilo e de alguma forma no seu coração você escolhe recusar aquilo, Deus não vai te obrigar. Mas aí é que tá isso. Nunca foram salvos, entendeu? Nunca receberam aquilo verdadeiramente no coração. Sabe que eu acredito que é o que a Thaís falou e que o Gustavo falou. A partir do momento que a pessoa verdadeiramente aceitou a Jesus e ela recebeu Jesus no seu coração, dificilmente ela perde a graça. Por quê? Porque a gente, quando recebe a graça, a graça nos muda, entendeu? Existe essa mudança através da graça.
Legal, gente. Então, vamos lá. A gente precisa separar as coisas, né? Na verdade. Por exemplo, quem recebeu... Entenda uma coisa. O Evangelho, ele não é o convencimento através de emoção ou através de convencimento humano, né? Ele é através realmente de Cristo, do Espírito Santo, depende inteiramente dele, certo? Todos concordam nisso, né? Então, a salvação não parte de mim, ela sempre parte do Senhor, né? E então é o seguinte, existem duas coisas aqui envolvidas. Primeiro, aquele que recebe a graça, aquele que entende, aquele que aceitou Jesus, aquele que entendeu quem é o Senhor, aquele que viveu o encontro verdadeiro, teve a revelação verdadeira, não é? E se apaixonou pelo Senhor, enfim, e recebeu essa graça, recebeu a salvação. E eu vou dizer uma coisa para você: estes que receberam a graça, esses que entenderam a graça e receberam a graça, gente, eu creio piamente assim que a gente não perde a salvação. Não existe perder a salvação. Agora, o que nós vamos ler aqui, peraí, tá, gente? Não vai brigar, já vamos entrar num consenso aí, tá? Agora, o que nós vamos ver aqui em Hebreus, no capítulo 6? Eu vou repetir isso para você. Em 45 anos de vida, até hoje, eu não vi um caso desse, tá? Eu não vi, não participei de nenhuma experiência de alguém que se encaixe aqui em Hebreus, no capítulo 6. Vamos ler aqui, então, Hebreus, capítulo 6. Eu quero ler com você a partir do versículo 4, tá? Vamos ler para você entender. Leia comigo aí, tá bom? Olha bem. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados provaram do dom celestial. O que é ser iluminado? Vamos por parte aqui. É impossível os que já uma vez foram iluminados. O que significa ser iluminado? Vocês se lembram que a palavra do Senhor diz assim, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não creiam na verdade? Se lembram desse versículo? Os olhos dos incrédulos desse mundo estão fechados. Estão como o estado, por exemplo, de Paulo quando era Saulo, né? Antes dele se converter. Esses olhos fechados significa o não enxergar a salvação, não enxergar Deus, não enxergar o mover de Deus, não enxergar o agir de Deus. Então, ele está dizendo assim, é impossível os que já uma vez foram iluminados. Por que iluminados? Iluminar significa, sabe, acender a luz, jogar foco em cima, não é? Iluminar uma coisa que estava apagada ou dar foco em alguma coisa. Então, o autor de Hebreus está dizendo assim, é impossível os que já uma vez foram iluminados. Isso significa o quê? Que a mente deles já não estava mais como de muitos incrédulos, estava cega. O entendimento dele foi aberto, ele foi iluminado. Daí diz assim, vírgula, e provaram o dom celestial. O que é provar o dom celestial? Provar a dádiva celestial. Dom significa presente, não é? O dom celestial está falando aqui sobre salvação. O dom celestial é a salvação, é aquilo que Cristo fez por nós, aquilo que Cristo entregou por nós na cruz do Calvário. E ele está dizendo aqui, é impossível os que já uma vez foram iluminados
provaram do dom espiritual, agora veja bem, e se fizeram participantes do Espírito Santo. Uau! Olha bem, fizeram participantes do Espírito Santo. E isso significa que essa pessoa que o autor de Hebreus está trazendo aqui não era uma pessoa que não teve o entendimento da palavra. É alguém que teve o entendimento da palavra, alguém que recebeu a revelação. Está muito claro isso aqui no texto para nós. E olha o que diz o versículo 5. E provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro. Isso é, eles provaram da palavra, da boa palavra de Deus, eles receberam a palavra de Deus, viram que a palavra de Deus era uma verdade, provaram aí também as virtudes do século vindouro, isso é, eles provaram as coisas do Espírito, as coisas que muitas pessoas ainda não provaram. Agora, olha o que diz o versículo 6. E recaíram. Recair é cair de novo. O homem, nós, antes de aceitarmos a Cristo como Senhor da nossa vida, nós estávamos caídos. E um dia o Senhor foi lá e nos levantou, ele nos resgatou daquela condição de morte, como o próprio apóstolo Paulo diz isso. Mas diz assim, e recaíram, e provaram a boa palavra de Deus, as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Olha bem como começa o versículo 4. É impossível. Sabe que eu vou trazer aqui uma visão da palavra do Senhor. Vamos procurar juntos aí. Deixa eu só abrir aqui o meu, para a gente procurar juntos aqui. Vocês já ouviram falar no pecado contra o Espírito Santo? Já ouviram falar nisso? Não? Sim. Já sim. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Abra então, gente, Marcos capítulo 3. Oi, quem está falando aí? É o Gu? Eu. Nesse caso aí, seria o apostatar da fé, então? Esse recair seria o apostatar da fé? Espera aí. Eu só abrir aqui. Na King James, a palavra é se apostataram da fé. Eu só abrir aqui Marcos. Quando ele fala dessa questão do recair, nesse caso inteiro, quando nós lemos do versículo 4 até o último versículo que nós lemos aí, houve, na verdade, uma rejeição à salvação. Houve uma rejeição à salvação. A pessoa experimentou a graça, todos aqueles adjetivos que nós vemos ali naqueles versículos, ele provou do Espírito Santo, ele provou da palavra, ele viu que tudo aquilo era verdade, mas ele recusou aquilo. Há uma recusa. Aí você me pergunta, mas pastor, a graça é irresistível, alguém pode recusar a graça? Alguém pode recusar? Eu digo mais uma vez para você, nesses 45 anos de vida dentro da igreja, eu nunca vi isso acontecer. Eu já vi muitas pessoas se desviando, caindo, voltando, enfim, toda aquela situação. Mas alguém que negue de fato, depois de ter tido a experiência de conhecer Jesus e a revelação de Jesus, eu nunca vi isso acontecer. Mas o autor de Hebreus vem trazendo para nós e dizendo que isso é possível acontecer, né? Alguém pode, então, negar a graça? Pode. Deus jamais vai colocar a graça goela abaixo das pessoas. Não, é um convite à graça. Vocês se lembram a parábola do casamento? Lembra, Gu? Da parábola do casamento? Os servos do noivo estão esperando os convidados, né? E aí o que acontece? Jesus contou essa parábola, né? Os convidados não vêm. E quando o noivo entra na festa, o que acontece? Ele se sente ofendido por aquilo. Puxa, eu convidei as pessoas e eles não vieram, né? Então, o que vocês vão fazer?
saiam para a rua convidando quem vocês acharem na frente de vocês. Tragam eles para dentro da festa. E a gente sabe que um lá foi achado sem vestes próprias para o casamento, enfim, foi colocado para fora, não é? Mas você vê que aqueles que foram convidados, eles rejeitaram a entrar ali. É lógico que, gente, quando a gente faz a hermenêutica desse texto, dessa parábola que Jesus está dizendo, a gente sabe que, na verdade, Israel rejeitou o evangelho, né? Que Israel eram os convidados primeiros, entre aspas, aí, os primeiros convidados do evangelho, e eles rejeitaram, e quando eles rejeitaram, então, Deus ordenou, né, que os servos saíssem e, enfim, trouxessem pessoas de todos os povos, pessoas que eles encontravam na rua, enfim, né, mostrando para nós também a questão aí dos gentios sendo atraídos para a festa, sendo atraídos para as bodas ali daquele casamento, né? Mas vamos lá então para Marcos, no capítulo 3, eu quero ler com você o versículo 28 e 29. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês aqui, nesses 2 versículos aqui. Eu não sei se alguns de vocês já passou por essa situação que eu passei, né? Mas olha, gente, eu vou dizer para você que a falta de entendimento é medonha. Sabe por quê? Porque traz peso sobre a nossa vida, né? Gente, eu morria de medo desse versículo, gente. E eu confesso para vocês assim, que na minha adolescência, Senhor Jesus, eu falava, meu Deus, será que eu já pequei contra o Espírito Santo? E agora o que eu vou fazer? Aí, sabe, o diabo jogava umas setas meio loucas assim na cabeça, sabe? Aquela coisa de xingando Deus, xingando o Espírito Santo, aquela coisa toda. Pronto, blasfemou agora, meu filho, ó. É assim, ó. Agora, né? Tem um amigo que ele fala assim, agora, filho, ó, pecou, ó, né? É inferno na certa, né? E aquilo confundia a minha mente, uma situação tão horrível. Então, vamos lá. Marcos, capítulo 3, versículo 28 e 29, diz assim: na verdade vos digo, que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Porém, qualquer que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Uau! Gente, isso aí, eu não sei você, mas não dá medo desse negócio? Você, né? Lendo isso aí, eu falo, Jesus Cristo do céu, né? E agora, Deus, se isso aconteceu, já era, não dá nem pedir perdão mais, e agora? O que faz? Né? Mas, na verdade, o que Jesus estava dizendo aqui para nós, o que é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus? Talvez você tenha muitas dúvidas sobre isso, né? Blasfemar contra o Espírito de Deus, na verdade, é negar a obra dele na nossa vida. É quando o Espírito Santo de Deus vem e ele traz a verdade incontestável no seu coração de que Jesus Cristo é o Senhor, por exemplo. E a pessoa vem e a pessoa rejeita essa verdade. A pessoa, embora o Espírito Santo esteja falando, mas ela se torna resistente à voz do Espírito Santo. Ela fica inerte à voz do Espírito Santo. Ela não atenta à voz do Espírito Santo. Em outras palavras, ela rejeita a salvação. E quando ela rejeita a salvação, a Bíblia diz que isso é uma ofensa para com o Senhor. Uma ofensa. E essa ofensa não tem perdão. Mas não tem perdão por quê? Essa ofensa não é uma questão de falar mal, não. É uma questão da rejeição. Rejeição ao verdadeiro evangelho. Então, a pessoa que nega, a pessoa que tem essa revelação, e mesmo assim o Espírito Santo toca ela, enfim, e ela diz, não, eu não quero. Mas Jesus é o Filho de Deus, eu sei que Jesus é o Filho de Deus, mas eu não quero. Ela tem a plena consciência. O que ela está fazendo nesse momento, ela está literalmente blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Então, para essa pessoa, já não tem mais salvação, não tem perdão, porque sem Cristo não há salvação, não há. Fala aí, Isa. Sou eu, pastor Patrícia. Eu ia
eu ia comentar justamente que o senhor finalizou aí. É um ato consciente, né, pastor? A blasfêmia, né? Se a gente ler o último versículo aqui, de Marcos 3:30, diz que Jesus explicou isso porque eles, os judeus, estavam clamando, ele está possesso de um espírito imundo. Ele está possesso de um espírito imundo, então eles estavam fazendo algo que era que eles tinham consciência do que eles estavam fazendo, eles estavam realmente, conscientemente rejeitando, né? Então, eu acho isso muito interessante, porque não é de alguém que não teve um aprofundamento, né? Um conhecimento, porque para se fazer isso conscientemente, você tem que ter esse conhecimento, esse nível de conhecimento para rejeitar. Exatamente. É isso, obrigada. E é por isso que a gente precisa tomar muito cuidado na hora de colocar esse pensamento, porque justamente por isso. Por quê? Porque a gente não pode atribuir isso a qualquer pessoa que se desviou ou não. Isso é uma coisa muito séria. Mais uma vez eu digo, eu particularmente nunca vi isso acontecer. Nunca vi isso acontecer. Fala aí, Gu, você levantou a mãozinha. Nesse texto também que o senhor acabou de ler aí, eles estavam também atribuindo, né, a obra do Espírito Santo ao diabo. Ele falou, eles estavam, né? Então isso também, né, nesse sentido também era a blasfêmia do Espírito Santo, né? Além deles rejeitarem, eles estavam ofendendo, atribuindo a obra de Deus ao diabo, né? Gu, dentro do contexto aí, a gente entende isso também, né? Mas o negócio sabe, é muito mais sério que, né? É uma rejeição, ver a obra do Espírito Santo e realmente atribuir a Satanás, ou então negar isso, entendeu? Eu não quero, né? Então, é muito importante, gente, que a gente tenha isso na nossa consciência, né? Você levantou a mão aí, Pati? Sim, desculpa. Imagina. O problema, pastor, é que tem uns aninhos aí de igreja também, a religiosidade fez com que as pessoas ficassem usando esse versículo para manipular segundo os seus costumes, o seu querer, né? Então, por isso é muito importante a gente saber que aliás, a gente não tem condições de dizer que ninguém rejeitou, né? Porque a Bíblia diz que só Jesus, né, que vai separar o joio do trigo. Então, a gente não tem essa condição nunca, mas a religiosidade foi levando as pessoas a usar esse versículo para trazer medo, né? E o pior de tudo, gente, é que esse medo, sabe, ele paralisa, né? Você já pensou uma pessoa que recebe uma palavra dessa, por exemplo, e acredita que já blasfemou? O que ele vai fazer? Já estou no inferno, vou abraçar o capeta, né? Vamos aproveitar essa vida e vamos embora, né? Então, para você ver como isso é muito sério mesmo. Fala, Thaís. Eu não consigo imaginar uma pessoa rejeitando. É inimaginável. Mas o senhor falando sobre isso, eu tenho uma tia que ela é completamente assim. Qualquer coisinha que fala, ela fala, blasfemou contra o Espírito Santo, você está no inferno. E eles levam isso para dentro de casa mesmo. Então, para eles não precisam de mudança de vida, porque eles já blasfemaram. Então, já acabou ali e pronto. Para você ver que é um engano, né? É um engano. E por isso que é importante, gente, a gente conhecer a palavra de Deus de verdade, entendeu? Porque muitas vezes as pessoas colocam cargas sobre as outras, sabe? De uma maneira tão horrível, né, gente? A religiosidade faz isso. Faz com que as pessoas realmente, sabe, se sintam pesadas e afastadas de um Deus tão maravilhoso como o nosso, né? Mas por quê? E é por isso que eu digo sempre, sabe? Eu falo lá na frente muitas vezes, gente, Jesus, ele veio tirar os seus pecados, não a sua inteligência, né? Então, analise tudo à luz da palavra. Então, a gente não tem que engolir tudo goela abaixo, né? A gente tem que ser, né, Gu, como os crentes de Bereia,
né? Que ouvem e vão confrontar com a palavra, não é isso? Então, a gente tem realmente que fazer isso, sabe? E é muito importante, sabe, gente, assim, você não sabe o quanto você está investindo nesses dias com a gente estudando junto isso aqui. Porque, assim, de verdade, não é porque eu estou aqui, não, gente, é porque a palavra está aqui, né? E a gente está meditando junto nela. Então, tudo isso aqui está entrando dentro de você, de modo que se alguém chegar para você com distorção do evangelho, você não vai cair nessa tão fácil, né? Você não vai cair nessa tão fácil. Fala, Thaís. Thaís? Ficou levantada a mão. Ah, só isso, então. Eu tô esquecendo. Eu não sei nem aonde que está minha mãozinha, mas eu quero falar. Então fala, Marilda. Pastor, Ui. aqui está bem claro que se a pessoa rejeitou a salvação, rejeitou o Espírito Santo, se ela fechar os olhos, no caso, se ela morrer, ela vai para o inferno. Exatamente. Mas essa pessoa, se ela estiver viva ainda há a possibilidade do Espírito Santo tocar ela e ela ser salva? Gente, ela por isso que eu estou falando para vocês. Esse é um caso extremamente grave, mas é ao extremo. Eu nunca vi isso acontecer, entendeu? Só que essa rejeição é uma rejeição consciente, né? Não dá nem para usar esse tipo de coisa para dizer assim, a pessoa foi para a igreja e não quis aceitar Jesus. Não se encaixa dentro disso, entendeu? Não se encaixa. Por quê? Quando o autor de Hebreus vem trazendo isso para nós no capítulo 6, ele é categórico em falar que essa pessoa, ela passou por todos os processos da conversão. Vocês entenderam isso também no texto? Entenderam? É muito claro para nós, né? É muito claro, muito claro. Ele fala assim, ó, é impossível os que uma vez foram iluminados. Se foi iluminado, os olhos abriram, a cegueira foi embora, né? Provaram do dom celestial. O que é o dom? É uma dádiva celestial. O que é a dádiva celestial? É a salvação, não é? Sim. É a revelação de que Cristo é o Senhor. Se fizeram participantes do Espírito Santo. Isso é, o Espírito Santo revelou algo a eles. Eles tinham certeza disso. Provaram da boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro. Então, não é qualquer tipo de gente aqui. Pode falar, Pati. Pastor, sobre isso que a Marilda perguntou, eu vou falar aquilo que eu aprendi, aí o senhor vê se procede ou não, né? Porque não é possível a pessoa voltar e se arrepender disso. Porque o que nos leva ao arrependimento é o Espírito Santo. Então, ela não vai mais conseguir se arrepender dessa blasfêmia, né? Porque ela rejeitou, claro que, como o senhor disse, em casos muito extremos, né? Ela rejeitou o Espírito Santo de uma tal maneira que ele não vai produzir nela mais o arrependimento. Por isso, ela não vai ter a salvação. Procede? Mas vocês entenderam que esse rejeitar rejeitar mesmo, entendeu? Não é apenas um não entender. É alguém que entendeu de verdade. Fala, Gu. Pastor, no caso, então, desse assunto que está sendo discutido aqui, a pessoa que é o filho, ainda que ela saia de casa, o exemplo, o filho pródigo, ele tinha um relacionamento com o pai, ele saiu, depois ele voltou. Então, aquele que é salvo, ele vai chegar a um determinado momento que ele vai voltar no braço do pai, porque ele vai entender que ali é o melhor lugar para ele. Exatamente. Você sabe que há uma discussão sobre a questão da predestinação e toda aquela coisa, né, da eleição, enfim, né? Mas, na verdade, o que eu creio de fato é o seguinte, na sua presciência, Deus já sabe quem vai ser salvo ou não, né? Deus já sabe, é lógico. Porém, a decisão cabe ao homem, né?
cabe a mim, cabe a cada um de nós aqui. E o papel do Espírito Santo é de nos convencer a esse arrependimento, e o convencimento do Espírito Santo não é algo natural. Eu acho que isso tem que ficar muito claro para nós, entendeu? Para que Satanás não use isso também para trazer algo no seu coração, pelo amor de Deus. Isso é raríssimo, gente. Eu nunca vi acontecer. Né? Bruna levantou a mão aí, Bruninha. Oi, pastor. Eu estou um pouco confusa em relação a realmente aos ensinamentos que eu tive anteriormente, e agora analisando nessa ótica, realmente faz muito sentido. Em relação, eu entrei um pouquinho depois na aula, pode ser que o senhor tenha falado, mas a apostasia, porque eu já vi muitas escolas de cura e libertação dá muito esse tipo de aula, ministra muito a palavra sobre o apóstata. Então, como que fica isso diante dessa situação? Por exemplo, essa pessoa que, nesse caso extremo, ela apostatou da fé e ela não tem mais como voltar. Eu me perdi nesse pedaço, eu não compreendi. Tá. Nesse caso em si, não se trata de apostatar-se da fé, entendeu? É uma pessoa que rejeitou a graça. Isso é, ela não se apostatou. Se apostatar é o quê? É uma pessoa que viveu, enfim, e entrou no evangelho e tal, mas se desviou por alguma coisa, sei lá, aconteceu alguma coisa na vida da pessoa, um pecado, uma condição que acabou tirando essa pessoa dali, né? E esse apostatar aí, a gente tem que analisar muito bem essa questão do que é apostatar de fato, de verdade, não é? E talvez você me pergunte, há perdão para quem apostata da fé? Né? Eu digo para você que sim, lógico que sim, sabe? Se o Espírito Santo de Deus... Gente, uma coisa é certa, quem um dia conheceu o Senhor de verdade, não é? O Espírito Santo está trabalhando ali dentro, está trabalhando. Então, se houver, em algum momento, uma pessoa que se desvia dos caminhos do Senhor, isso não significa que ele está condenado agora ao inferno, que Deus não quer mais saber dele. Não, Deus vai até a última consequência para salvar o homem. Né? A gente sabe disso, Deus vai até a última consequência para salvar o homem. Então, há uma diferença, apostatar da fé, né? E aquele que rejeitou no momento da revelação de quem é Jesus, sabe? Há uma grande diferença, uma enorme diferença aí. Fala, Elton. Seu microfone está desligado, Elton. Graça e paz, pastor, desculpa. Paz, filhão. É possível também uma pessoa está dentro da igreja há vários anos, convivendo, ouvindo a palavra, e não ter um encontro verdadeiro, ter a revelação com Cristo? Acho que a pessoa que não tem isso, acho que é mais fácil para desviar, né, para afastar. Mas já vi casos assim da pessoa até pregar, tá lá pregando, falando, e depois, outra hora, a vida da pessoa dá aquela virada, sabe? Sim. Entendeu? Por isso, eu imagino que a pessoa até tem um encontro, mas talvez não tenha um encontro verdadeiro, mas depois de muitos anos ouvindo a palavra dentro da igreja, às vezes até a pessoa consagrada, entendeu? Já o diaconato, ou o pastorado, e mesmo assim, não sei se eu digo afastar, né, dos caminhos. Gente, eu vou te dizer o seguinte, né? Deixa eu dizer como é que eu vou dizer isso para você com muito amor e carinho. Seguinte, gente, nem todo mundo que levanta a mão e vai para frente recebeu a Cristo de verdade. Você sabe que todas as vezes que eu vou orar ali por um novo convertido, e eu oro mesmo, gente, isso é uma oração do meu coração, não é uma falácia, não é uma colocação só, porque eu quero que venha uma revelação verdadeira de Deus para a pessoa, porque existe um diferencial muito grande. Quando a pessoa
ela vem pela emoção, sabe? E a emoção, muitas vezes, é tão forte que isso causa alguma mudança na pessoa. É verdade, entendeu? Pode até causar, mas o verdadeiro evangelho é milagre. Você entendeu? É milagre. A transformação é milagre. A transformação é um milagre, gente. É um milagre. Sabe o que é um milagre? É milagre. Transformação é milagre. É muito mais importante do que um cego ver, do que um coxo andar. A salvação é um milagre. Milagre. Por que é um milagre? Porque não pode ser feita pela mão do homem. Só pode ser feito pelo poder de Deus. Então, isso que o Elton falou é algo muito importante. Será que pode ter alguém 20, 30 anos dentro da igreja que não é convertido? Eu digo para você com muita dor no coração, pode. E tem. Pode e tem. E é por isso que, gente, o trabalho da gente, sabe, como pastor, como vocês, todos nós, é um trabalho muito sério, muito sério. Sabe por quê? Porque existem muitas pessoas dentro da igreja com uma conversão emocional. E a conversão emocional, ela não gera frutos de transformação, entendeu? A salvação genuína, quando o Espírito Santo vem e revela Jesus, e o Espírito Santo começa uma obra de transformação dentro da pessoa, é uma transformação genuína que gera frutos, gera frutos. Então, a pessoa roubava, ela não presta mais para roubar. Aliás, a pessoa não presta mais para pecar, né? É lógico que eu não estou dizendo com isso que a pessoa não pode tropeçar aqui ou ali, não estou dizendo isso, né? Mas eu estou dizendo que há fruto de transformação. Agora, tem pessoas que estão na igreja, gente, muitas vezes há 30 anos e não experimentaram verdadeiramente a conversão, né? Aí você fala assim, mas pastor, e se essa pessoa morrer então? Vai para o inferno? Né? Vai para o inferno? Queridos, eu não sou porteiro do céu, graças a Deus, né? Não dá, eu não tenho como saber isso. Mas a Bíblia diz que o joio e o trigo, né? Eu não sei se você já viu uma imagem de joio e trigo, gente. Nunca viu? É igualzinho, pastor. Igualzinho, é idêntico, gente. Idêntico. A diferença é que o joio não dá fruto, não dá semente. Mas aparentemente é igualzinho, né? Igualzinho. Agora você imagine eu com esse óculos aqui tentando arrancar o joio e o trigo. Eu ia fazer uma bagunça lascada, gente. Ia tirar tudo. Mas qual é o nosso papel no meio de tudo isso? É orar de verdade para que o Espírito Santo de Deus revele Jesus às pessoas. Eu vou confessar uma coisa para você, não conta para ninguém, mas muitas vezes eu oro por alguns cristãos que estão há 30 anos na igreja pedindo que Deus o converta. Sabe? Que Jesus o converta. De verdade, gente. De verdade. E não é um julgamento externo por causa de algumas ações das pessoas. Por quê? Porque muitas pessoas estão no nosso meio hoje, e eu, inclusive, e você, nós estamos num processo de transformação. Você está entendendo? Nós não estamos prontos. Então, nós somos passíveis de erro, nós somos passíveis, né, de falhas, enfim, tantas coisas. Mas nós precisamos entender uma coisa, o Espírito Santo está trabalhando em nós e através de nós. Ele vem trabalhando na nossa vida, né? Agora, quando uma pessoa está dentro da igreja, 20, 30 anos, por exemplo, aí o cara é desculpa a palavra, mas é um safado, sabe? É casado, sai com um monte de mulher, tal. É o cara que dá golpe em todo mundo, o cara que passa cheque sem fundo, o cara que... Você vê que não houve transformação de caráter. E eu vou dizer uma coisa para você, isso, para mim, é uma situação duvidosa, sabe? Aonde eu preciso dobrar meu joelho, colocar mais milho debaixo do joelho para orar por essa pessoa, porque ela ainda não teve o entendimento verdadeiro. Porque, eu vou ser honesto para você, fruto do evangelho é transformação de vida. E isso é claro, é nítido, né?
Fala, Pati, ou Isa. Eu, Patrícia, pastor. Fala, Pati. Ela roubou minha identidade. Só pautando assim um pouco do que eu creio, por isso que eu creio que a salvação também tem uma parte humana. Porque se a pessoa está ali 20, 30 anos dentro da igreja e não se converteu, ela não fez a parte dela, mas Deus já fez a dele, né? Outro dia eu estava vendo um vídeo do Augustus Nicodemos, que ele estava um pouco falando disso de predestinação, de armenianos e calvinistas, tal. E ele deu um exemplo que para mim ficou muito claro assim, sobre a salvação. A salvação é uma porta. Uma porta preparada por Deus para nós. E nós só conseguimos enxergar essa porta através de Deus e receber tudo aquilo que foi feito através dele, só por ele, né? Então, é ele que nos leva à porta, é ele que preparou tudo que tem depois da porta e ele que nos faz enxergar a porta. Só que a decisão de entrar nessa porta ou não é nossa. Então, ficou bem claro assim para mim, né? Não sei se vocês compartilham, mas eu penso isso sobre a salvação. Pati, é assim, ó, a salvação, na verdade, não tem nada de nós, né? É tudo do Senhor, porque tudo partiu dele, né? Mas a decisão realmente é do homem, né? É isso que nós estamos falando aqui. Quando a gente leu Hebreus no capítulo 6, a gente nota ali que há como a pessoa rejeitar a salvação, sim. Há como ela rejeitar, né? Há como ela rejeitar. Então, eu acho que isso é bem, bem claro para nós, né? Então, é isso, gente. Mais alguém tem alguma dúvida a respeito disso? Pastor Ângelo está morrendo de vontade de falar, não sei. Né, pastor? Pastor, eu só estou aprendendo. Posso falar aqui uma coisinha? Eu vi eu estava lendo aí o comentário de Norman Champlin, e ele fala assim a respeito da soberania de Deus, que Deus ele é soberano, mas de uma certa forma ele trabalha no livre-arbítrio do homem sem destruí-lo. E eu creio dessa forma, pastor. Explica aí, Gu, um pouquinho. Você cutucou, agora você vai embora. O texto que a Paty estava falando, né? Que Deus ele preparou tudo a respeito também da presciência de Deus, que ele já sabe quem vai ser salvo, né? E porém, então, o homem tem essa responsabilidade de aceitar ou não. É simples assim. Então, a soberania de Deus, ela mostra e revela já que na sua presciência ele já sabe de todas as coisas, a onipresença dele, a onisciência, revelam isso, né? A presciência também de tudo que vai acontecer. E porém, então Deus ele é soberano e trabalha no livre-arbítrio do homem sem destruí-lo. É algo bem interessante. Então ele, de alguma forma, e ele fala assim o Champlin fala assim, ó, como? Não dá para saber. É um mistério de Deus. Um grande mistério de Deus, né? Fala, pastor Ângelo. Pastor, isso que o Gu falou aí, eu acredito já ter gerado alguma dúvida da galera aí, né? Então, eu vou estar correndo, eu não penso assim, tá bom? Não penso. Eu vou estar correndo, como se diz, à toa, para um negócio que já está sacramentado. Ô, Ângelo, ficou um pouquinho ruim o áudio, eu não entendi. Fala um pouquinho mais alto para a gente. Deixa eu chegar mais perto aqui. Melhorou agora? Tá melhor. Eu entendo bem o que o Gu colocou, sem questionamento nem nada. Mas tem pessoas que, através do comentário do Gu, que pode gerar uma dúvida que a pessoa vai estar correndo para algo que ela já tem um entendimento que já está sacramentado, ou seja, a respeito daquilo que Deus tem a respeito dela, da salvação dela. Algumas pessoas têm dúvida a respeito disso. Responde aí, Gu.
Então, é uma via de mão dupla, né? Deus, ele provê a salvação, é a parte que Deus, é aquilo que a parte estava dizendo, Deus já preparou tudo, né? Mas o homem, ele decide se quer ou não, a responsabilidade humana, é a resposta de fé que ele dá a Deus de acordo com aquilo que foi preparado. Eu creio dessa forma, entendeu? Mas na presciência e soberania de Deus, Deus já sabe de todas as coisas. Senão ele não seria onisciente, né, pastor? Sim. Mas na sua presciência ele já sabe. E agora, a resposta que nós damos diante daquilo que Deus preparou é a nossa responsabilidade no processo, né? Existe a responsabilidade do homem no processo, né? Eu creio assim, um pouquinho. Eu creio assim também. A pessoa não tá, ela estará correndo à toa, portanto, por quê? Porque ela não entrou pela porta da salvação, né? Isso pode acontecer. Muitas pessoas correm à toa na religiosidade, nas religiões, nos seus pensamentos, teorias, mas a partir do momento que ela escolheu, Deus mostrou a ela teve essa revelação, né, como eu coloquei aqui, da porta, e ela fez a escolha de entrar pela porta da salvação, ela não vai estar correndo à toa. Fala, pastor Ângelo. Então, eu penso o seguinte, Judas... Põe mais pertinho esse microfone. Tá ruim? Tá, vou melhorar aqui. Agora melhorou. Melhorou agora? Sim. Judas andava com Jesus, sentava, participava de tudo, e no final... Ele rejeitou, né? Ele rejeitou. É o que a Patrícia falou. A porta está ali. A oportunidade está ali. Eu vou e eu entro se eu quiser. Sim. Certinho. Eu não tive dúvida e nem questionamento daquilo que o Gustavo falou, o que a Patrícia disse. É só o seguinte, tem pessoas que têm um pensamento dessa forma. Eu vou correr, mas sabendo que já está tudo preparado. Então, eu não vou correr mais. Por que eu tenho que correr mais? Porque as pessoas muitas vezes se enganam e se esquecem da misericórdia, do amor, da graça, do favor de Deus sobre as nossas vidas. Né? Entendi. Gente, essa eterna discussão do calvinismo e arminianismo, né, que é um negócio que dá umas brigas boas, lascadas, né, gente? Fala, Paty. Ela esqueceu a mão levantada, pastor. Não aprendeu, tem que aprender ainda. Então tá bom. Mas, gente, olha, gente, a gente podia até debater um pouco sobre isso aqui, mas acho que não sei se valeria muito a pena, mas eu vou dar uma posição particular minha, tá? Particular minha para você. Particularmente, eu não creio no calvinismo, né? No calvinismo como uma doutrina de uma vez salvo, salvo para sempre, né? Do jeito que é colocado no calvinismo, né? Porque eu creio que pode haver uma rejeição, sim, né? E é lógico que, gente, depois que você mergulha na graça de Deus, o negócio complica mais ainda, sabe por quê? Porque, o negócio, para mim, é tão irresistível, sabe? Eu não sei nem o que dizer para você, porque como é que alguém pode negar um negócio desse? Mas eu não consigo crer, por mais que eu já estudei sobre o calvinismo, né? Sobre os pontos doutrinários do calvinismo, enfim, mas eu não consigo crer num Deus que prepara uma pessoa para mandar para o inferno, sabe? Um Deus tão amoroso, um Deus, né? Mas aí vem o calvinista e diz assim, mas Deus é soberano, né? E ele faz o que ele quer, ele cria vasos né, para honra e vasos para destruição, enfim, toda aquela coisa, né? Mas dentro do evangelho que Jesus traz, não cabe isso, né? Mas eu respeito quem pensa assim, tá bom? Eu respeito mesmo, é um respeito muito grande por isso, mas particularmente eu não creio nisso, né? Então significa que a gente pode perder a salvação? Foi como um resumo de tudo que foi dito aqui, né? A salvação está disponível para nós através de Cristo Jesus. E o passo que cabe a nós é entrar pela porta ou não, né? Acho que Jesus deixou muito claro isso, né? Eu sou a porta.
Aquele que entrar por mim, né? Achará pastagem, enfim, é isso que a Bíblia diz, né? Então, gente, nossa, hoje eu não consegui sair de um slide, gente. Esse negócio não vai acabar nunca. Não vai acabar nunca, gente. Jesus, e já é 9 horas, né? Vamos ler pelo menos uns 2 slides para dizer que a gente avançou um pouco hoje, né? Então, o grande alerta do autor aos Hebreus é que essa tão grande salvação pode não ser apenas rejeitada, mas negligenciada, né? Então, essa questão da rejeição, é isso que nós vimos em Hebreus, no capítulo 6, que a gente leu aí, né? É a rejeição. Agora, a negligência é quando eu tenho o conhecimento, eu sei o que tem que fazer, mas não faço, eu sou negligente quanto àquilo. Por exemplo, na questão da manutenção da nossa vida espiritual. Nós temos uma tendência de colocar responsabilidade sobre os outros, né, gente? A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, né? É mais ou menos assim. Mas o que nós temos que entender é que cada cristão é responsável pela sua vida espiritual, né? Embora ele tenha um pastor, embora ele tenha um líder, mas a vida de oração, vida de meditação na palavra e de adoração é individual, né? E é uma coisa inegociável. Então, nós precisamos prestar atenção nisso para não cair no perigo da negligência, né? E o segundo grave perigo aí que o autor traz é o perigo da condenação, né? Que está lá no capítulo 2, vamos ver lá no capítulo 2, versículo 3, a parte A, do versículo 3. Alguém encontrou aí? Diz assim, encontrou aí? Fábio, pode ler, por favor. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande a salvação? Olhe bem, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A salvação é apresentada como uma libertação de uma prisão, né? Então, negligenciar aí a salvação é viver prisioneiro para sempre. Gautier diz o seguinte, né? Que o autor aos Hebreus vê a vida não cristã como uma vida de escravidão contínua. E é uma verdade, gente, né? Eu disse isso esses dias atrás na igreja aqui, que o conceito de liberdade do mundo, e quando eu falo de mundo, tá, gente? Estou falando de sistema, é totalmente diferente do nosso, porque eles olham para os cristãos e acham que os cristãos são escravos de uma religião, porque não pode fumar, não pode beber, não pode adulterar, não pode isso, não pode aquilo, enfim, né? Então, eles acham que isso que é essa questão. Mas, na verdade, a gente sabe que não é isso, não é isso, né? Então, na verdade, quem vive a escravidão é quem não conhece o Evangelho. Nós temos o poder da escolha na nossa mão. É tão incrível isso, gente, porque depois que a gente recebe Jesus como Salvador da nossa vida, a gente volta ao estado de Adão antes do pecado. E aí a escolha está na nossa mão de novo, como estava na mão de Adão e Eva, né? Deus não falou assim para Adão e Eva, ó, seguinte, meu filho, vou cegar você, eu vou esconder aquela árvore do meio do jardim. Não, a árvore está lá, meu filho. E eu só vou falar uma coisa para você, não coma dela, porque o dia que você comer vai ter consequência, né? Então, nós voltamos ao estado de Adão antes da queda, né? Mas hoje nós temos o quê? O poder do Espírito Santo dentro de nós, para nós brecarmos o pecado, para nós não virarmos prisioneiros do pecado, né? Então, negligenciar a salvação é como uma sentença de morte. É impossível escapar. A lei falada pelos anjos, a gente disse isso na semana passada, trouxe juízo certo, inevitável, imediato e terrível. Esse evangelho que foi trazido pelos anjos. Agora, o que dirá o evangelho falado pela própria boca do Senhor Jesus, que foi confirmado pelos homens e por Deus, aos que rejeitarem esse evangelho? É claro que constitui um pecado muito mais odioso negligenciar a graça
do que negligenciar a lei, né? Então, vamos aí só na parte B, para a gente encerrar aí, parte B do versículo 3, diz assim, vamos ler o versículo 3 de novo inteiro, Fábio lê uma parte aí. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, a salvação foi anunciada inicialmente pelo Senhor e depois também foi confirmada pelos apóstolos que ouviram do Senhor e transmitiram à igreja e às gerações vindouras pela palavra. Então, o autor da Epístola aos Hebreus não fazia parte do currículo apostólico original. Autor e leitores receberam o evangelho de outros. Através dos apóstolos, a palavra de Cristo veio à segunda geração, e assim ela é passada adiante por meio de mãos fiéis até o fim dos dias. Até o fim dos dias. Os anjos serviram como meros mensageiros de Deus. Lembra o seguinte, gente, a gente está falando de Hebreus aqui, e Hebreus está ressaltando a superioridade de Cristo em relação aos profetas, em relação aos anjos, e ele está ressaltando aqui a importância da nova aliança, que ela é muito superior à antiga aliança. Então, os anjos que vieram lá no Sinai, não é? Serviram como meros mensageiros de Deus, quando eles estavam presentes lá no Sinai. Mas o Senhor desceu do céu. Ele se fez carne, habitou entre nós, sendo ele o mensageiro e a mensagem, o sacerdote e o sacrifício. Trouxe a salvação em suas asas e a proclamou aos seus seguidores, que confirmaram essa mensagem pela palavra falada e escrita. Glória a Deus, gente. Glória a Deus, glória a Deus. Sabe, eu estou muito feliz, gente, da gente poder estar compartilhando um pouquinho disso aqui, né? Da gente estar junto aí nessa e estudando Hebreus. Gente, é tanta riqueza. Ó, se eu fosse pegar aqui tudo que eu tenho que pegar para trazer para você, a gente não... Acho que ia ser ad eternum, né? Esse negócio não ia acabar nunca mais, gente. Porque se a gente for pegar versículo por versículo de Hebreus, a gente fica, dias e dias num versículo só, de tão rico que é, de tão rica que é a palavra de Deus, né? Mas é muito importante, assim, eu queria muito que você estudasse o livro de Hebreus, que você lesse o livro de Hebreus, né? Leia mesmo, anote o que você não entendeu, né? Pastor, e se eu não entendi nada? Aí você transcreve o livro, né? Mas, assim, você vai entender alguma coisa. Mas é importante, assim, leia o livro, que conforme a gente for trazendo isso aqui, vai clareando na sua mente muita coisa. A gente não saiu nem do capítulo 3 ainda, gente. Você tem uma ideia, né? Embora a gente dê uma passeada aí pelos outros capítulos, pelo capítulo 10, pelo capítulo 6, por outros capítulos, mas estudando mesmo, a gente não saiu do 3 ainda, né? Mas eu espero, gente, que essa noite o Senhor tenha aberto o nosso coração mesmo para que a gente possa entender essa verdade, sabe, gente? Não negligencie a palavra de Deus, sabe? Em nome de Jesus eu peço isso para você, gente. Né? Você pode não gostar do pastor, você pode não gostar da igreja, você pode não gostar de muita coisa, mas não negligencie a palavra do Senhor. Sabe por quê? Nenhuma queda acontece da noite para o dia, gente. As pessoas vão sendo roubadas no dia a dia. E, olha aqui nesses olhos que Deus me deu, lindo aqui, tá vendo? Só vou pôr o óculos, senão não enxergo nada. Olha aqui, vou te dizer uma coisa. Satanás, ele não vai se apresentar para você de rabo e chifre, meu filho. Ele não vai aparecer para você rodeado de vela vermelha, dando aquela gargalhada de diabo. Ele não vai fazer isso. Mas sabe o que ele vai fazer? Ele vai tentar roubar de você a aplicação na palavra de Deus. Sabe? Ele vai tentar fazer que você fique displicente contra a palavra do Senhor, sabe? Ele vai tentar fazer com que você não alimente o teu espírito. Só morre espiritualmente quem não alimenta o seu espírito, gente. Muitas pessoas estão morrendo dentro da igreja de inanição.
Toda vez que você lê a palavra de Deus, por mais que você não entenda muita coisa ali no momento, sabe? É como o Espírito Santo jogando vitaminas para dentro de você, sabe? E no momento certo ele vai pegar essa palavra e vai trazer a luz no seu espírito. Então, pelo amor de Deus, eu peço para você, em nome de Jesus, não negligencie uma vida de oração, não negligencie uma vida de leitura e meditação na palavra de Deus e não negligencie uma vida de adoração. Se você fizer essas 3 coisas, é um tripé, gente. Oração, meditação na palavra e adoração. Sabe, a sua vida vai decolar, ela vai longe, muito longe mesmo. Muito longe mesmo, tá bom? Então, por favor, eu amo vocês demais para ver vocês parados no meio do caminho, gente. Então, por favor, sabe? Não desvia dessa palavra, não. Desvia do Senhor, não. Em nome de Jesus, tá bom? Em nome de Jesus. E a gente vai adiante em nome de Jesus. Em nome de Jesus.